Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais uma universidade que nunca foi falada aqui no canal. Na verdade foi falada uma vez, mas que poucos brasileiros estudam lá. São poucos alunos na sala de aula, o custo de vida é muito baixo, mas antes da gente falar sobre o assunto, lembrando que já está disponível a Jornada Argentina, que é um curso em que eu explico para você passo a passo como fazer para estudar em todas as universidades argentinas. Tem uma listagem de pelo menos umas 15 universidades que são tratadas no curso, em que é abarcado toda a listagem de documentação para todas elas, como fazer todos os trâmites. E melhor, você vai gastar muito menos do que 25% do que gastaria com uma assessoria. O link está aqui embaixo para você conferir e poder tirar suas dúvidas com respeito à Jornada Argentina, para poder tirar suas dúvidas e ter suporte durante um ano inteiro. E continuando a nossa série sobre novas universidades na Argentina, se caso você ainda não assistiu, tem um vídeo que vai estar linkado aqui em cima para você sobre a UCAMI, a Universidade Católica de Misiones, em que a gente falou justamente sobre essa universidade que poucos brasileiros conhecem. Hoje a gente vai falar sobre a Universidade Nacional de Entre Rios, para intercalar entre públicas e particulares, que foi a universidade que eu escolhi para fazer minha transferência no final das contas, que muitos de vocês tiveram curiosidade para saber. A Universidade Nacional de Entre Rios foi a que teve que me ofereceu, melhor dizendo, melhor aproveitamento das matérias que eu tinha cursado na UNR, justamente porque ela tem o mesmo plano de estudos, basicamente. E já vou explicar as diferenças e o motivo pelo qual eu decidi ir para ela, mesmo tendo o mesmo plano de estudos. Mas primeiro eu vou falar sobre a universidade e o motivo pelo qual eu acho que a UNER ela oferece um melhor aproveitamento didático para o aluno que escolher fazer faculdade nela, ok? A Universidade Nacional de Entre Rios, ela fica numa cidadezinha que chama Concepción del Uruguay, que fica na província de Entre Rios, na Argentina. Algumas pessoas se confundem porque diz Uruguai no nome da cidade e acham que é no país Uruguai. Não, é Uruguai por causa do rio. Eu sei que é uma questão besta, mas já para tirar uma dúvida de vocês. A Universidade Nacional de Entre Rios, ela tinha até alguns anos atrás o curso de medicina em parceria com a Universidade Nacional de Rosário. Por isso que o curso ele tem o mesmo plano de estudos. O aluno cursava até o terceiro ano em Entre Rios, em Concepción, e depois ia para Rosário finalizar o ciclo clínico. Mas já faz uns bons 5, 6 anos que eles começaram já turmas novas, ou seja, primeiros anos que iriam concluir a faculdade lá. Tanto é que no final de 2019, a primeira turma foi formada. Foi uma turma muito pequenininha e esse é um outro ponto positivo da faculdade, ela tem poucos alunos. Então a primeira turma de formados, que foi em 2019, teve 3 formandos. E não é por conta de exame de ingresso nem nada do tipo, porque o ingresso ele é semelhante ao de Rosário. Não tem curso eliminatório de ingresso, melhor dizendo. Ou seja, todo mundo que se inscreve para o curso de ingresso começa a faculdade e continua ela. Como eu falei, o plano de estudos é o mesmo de Rosário, porém com uma pequena salvedade. Para quem deu uma pesquisada, viu que a matriz curricular da UNER tem 2 matérias no primeiro semestre que não existem na UNR, que são saúde individual e saúde coletiva. Que, resumidamente, para você entender, eles pegaram todo o conteúdo social e toda a parte básica de biologia, física e química e colocaram nessas matérias. Então, as demais matérias de crescimento, nutrição, sexualidade, trabalho, ser, elas ficaram mais enxutas. Por isso que vocês vão ver que no primeiro semestre está lá saúde individual e saúde coletiva, e aí no segundo semestre do primeiro ano está crescimento. E depois, já para o segundo ano, você tem matérias curtinhas, porque não tem a parte social, que é o que acaba dando um pouquinho de maior conteúdo em Rosário, porque elas já foram dadas, no caso da UNER, que vai estar no segundo ano, nutrição, sexualidade, trabalho e o ser. São bimestrais essas matérias no segundo ano. Se caso você quiser fazer uma transferência de Rosário para lá, você vai homologar do mesmo jeito, porque querendo ou não, mesmo que esteja separado, você acaba fazendo a homologação igual, você tem aproveitamento de 100%. E se caso você só tiver, por exemplo, crescimento e desenvolvimento aprovado na UNR e quiser fazer a sua transferência para lá, você vai homologar tanto crescimento e desenvolvimento como saúde individual e saúde coletiva. Você começa a cursar o segundo ano com nutrição sem nenhum problema. Se caso vocês quiserem um vídeo específico sobre essa questão de como funciona essas pequenas diferenças do plano de estudos, me deixa aqui embaixo que eu faço um explicando só isso, porque algumas pessoas se embaralham um pouco e tem algumas coisas que não dá para botar aqui nesse vídeo, porque senão ficaria muito longo, ok? Mas, resumidamente, é o mesmo plano de estudos. Porém, e aí vem o motivo pelo qual eu acho que o aproveitamento acadêmico é melhor na UNER, é a carga horária, não total do curso, mas sim a dedicação semanal que o aluno vai ter. Eu estou cursando nesse momento, antes da pandemia pelo menos,
Clínica Médica e Pediatria, que são as duas matérias que na Unir estão no 4º ano. Porque eu escolhi cursar essas matérias porque eu cursei elas muito mal quando eu cursei na UNR alguns anos atrás. Quando eu cursei lá naquele momento, o meu 4º ano, eu devia ter no máximo 20 horas por semana de cursado das duas matérias juntas. É um cursado fraco, ao meu ver, em questão de horas de dedicação dentro de sala de aula ou em consultório. Já na UNER, particularmente, a minha primeira semana de aula eu tive 37 horas de aula entre as duas matérias. Se eu lembrar, eu coloco o quadro de horários aqui do lado para que vocês vejam. Então é muito mais intenso, o qual eu acho que para quem precisa de mais dessa questão mais regrada de horas de aula dentro de sala de aula, é mais interessante. Os professores são ótimos também, muitos professores são compartilhados ou já foram alunos de Rosário e já deram aulas em Rosário, ou eram alunos ou professores da UBA, justamente pela proximidade. Concepción del Uruguay, já falando um pouquinho da cidade, fica justamente para fazer esse link com as duas universidades, fica basicamente na mesma distância de Rosário ou de Buenos Aires, são 250, 270 quilômetros. A cidade é bem pequenininha, mas eu vou falar curiosidade sobre a cidade mais para o final. As inscrições para a UNER começam em setembro todos os anos, com pré-inscrição online e vão até dezembro. Você tem que fazer a sua entrega de documentação no mês de novembro e dezembro, aonde você entrega a documentação, salvo alguns, que eu já vou explicar aqui, e tem um ponto positivo. O curso de ingresso não começa em dezembro, como é o caso de Rosário, então você pode ir fazer a sua entrega de documentação, só procurar algum lugar para alugar para morar e depois voltar para o Brasil, ou se quiser ficar, obviamente ficar. E na questão da documentação, eles não pedem tradução de documentação, então é um custo a menos. Eles não pedem o passaporte, então é outro custo a menos. Eles sim pedem certificado de espanhol, isso não tem como fugir. A maior parte das universidades estatais na Argentina hoje pedem certificado de espanhol. Ponto positivo, eles não pedem os certificados caros, eles pedem o selo. E se porventura você for fazer no Brasil, esse certificado custa R$225. Se for fazer na Argentina, são 2.200 pesos. Vale mais a pena você fazer na Argentina, mas se eu puder dar um conselho para você, faça o certificado o quanto antes. Porque o selo não é um certificado difícil, eles pedem um nível intermediário, então você, de hoje até dezembro, consegue se preparar tranquilamente para fazer esse certificado e para ter toda a sua documentação. E algo muito importante, que as pessoas acabam se equivocando. A UNER, ela responde os e-mails ou diretamente na listagem de documentação, dizendo que o certificado de espanhol é um documento exigido na entrega de documentação. Porém, o que acontece? Não necessariamente você precisa levar o seu certificado já pronto. Se porventura você vai fazer a sua inscrição e no calendário já passou a data, ou você se inscreveu, mas ainda não foi à prova quando você foi fazer a sua entrega de documentação, nesses casos a única coisa que você tem que fazer é ir até a faculdade, fazer essa entrega de documentação e dizer: a inscrição para o certificado de espanhol é no dia tal, por isso eu não trouxe comprovante. Aí eles vão dizer, ok. Aí eles vão colocar até naquela data que você disse que é a inscrição, que muito provavelmente eles vão poder corroborar isso porque eles aplicam também a prova, a data de prazo para você apresentar um comprovante de inscrição para o exame. Se a inscrição já foi, mas a prova não, você leva o comprovante de inscrição para o exame. E se, obviamente, você já fez o exame, leva o certificado. Mas despreocupe-se com respeito ao certificado. Muitas pessoas que eu conheço não foram fazer UNER por conta disso, porque acharam que a faculdade exigia o certificado no momento da inscrição. E não, e isso eu digo por conta própria, por experiência própria. Quando eu fui fazer minha transferência, eu tive que fazer inscrição como ingressante comum para poder ter o registro no sistema, e para isso eles pedem todos os documentos de ingresso comum. Depois, obviamente, no sistema eles colocaram lá as minhas matérias e tudo mais homologadas. Mas eu tive que apresentar tudo, e eu não tinha o selo feito naquele momento. O secretário que me atendeu na parte de ingresso falou, não tem problema, quando é que é a prova? Aí eu falei lá a data da prova, ele colocou no sistema um prazo para ter aquela data. É super tranquilo. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e como é que é o ingresso? O ingresso ele é feito com um curso de ingresso que ele é feito no mês de fevereiro, exclusivamente em fevereiro, em que você tem introdução à vida universitária, tanto é que o nome do curso é CAVO, que é Curso de Ambientação à Vida Universitária, em que você vai entender a história da Universidade Nacional de Entre Rios e entender questões de regulamento da universidade, para saber como é que faz a questão das provas, quantas provas por ano tem, como é que são as provas. É algo muito importante, por mais que não pareça, para o aluno saber como funciona a sua vida, como vai funcionar, melhor dizendo, a sua vida universitária. É um curso super tranquilo,
Não tem prova no final, tem, obviamente, algumas apresentações que são feitas, mas nada absurdo, não tem nem nota no final. Você faz o curso e está tudo certo. E justamente depois disso, já na primeira semana de março, para vocês terem uma noção, esse ano, o primeiro ano começou suas aulas no dia 7 de março, certo? Já começa o cursado de saúde individual e saúde coletiva, que são as primeiras matérias. Algo importante de ressaltar com respeito à UNER é, como eu falei anteriormente, a primeira turma formada foi em 2019, ou seja, no final do ano passado. Então, nesse momento, se vocês pesquisarem a listagem de faculdades com convênio com a Espanha, por exemplo, não vai estar lá a UNER justamente porque a turma foi formada no ano passado, a gente teve o que está acontecendo hoje no mundo, não vou falar para não desmonetizar o vídeo, então por conta disso a lista não foi atualizada ainda, mas fiquem tranquilos, já nos próximos meses já vai estar lá o nome da UNER, assim como a próxima universidade que a gente vai falar. Concepción del Uruguay tem suas vantagens e desvantagens. Vou começar pelas desvantagens para deixar o bom para o final. As desvantagens é que ela é uma cidade pequena, então, justo no começo do ano, quando acontece o ingresso, por ser uma cidade pequena e também uma cidade universitária, vai ter muito estudante procurando lugar para morar. Então, encontrar moradia é um pouco complicado. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Vocês têm que entender que existe o campus de Ciências da Saúde, da UNER, lá. Tem a Universidade Tecnológica, que é outra universidade pública que tem as engenharias. E tem a Universidade Autônoma de Entre Rios, na cidade. Fora a particular, que é a Universidade de Concepción del Uruguay, assunto do vídeo da semana que vem. São 4 universidades, pelo menos, que existem na cidade. E que tem um número de alunos muito grande nos seus ingressos. Não muito grande, obviamente, como Rosário, mas para o tamanho da cidade é importante esse número. Então, é importante também de que você, já nesse momento, como eu falei anteriormente, que você vai fazer a sua entrega da documentação em dezembro, de que você fique uns dias na cidade e tente encontrar um lugar para alugar, para não depender de procurar apartamento ou casa para alugar em fevereiro, porque muito provavelmente você vai encontrar uns apartamentos um pouco mais caros ou casas um pouco mais caras, e ainda tem a questão de que o mês de fevereiro é o mês do carnaval e tem muito turista na cidade, por incrível que pareça, mas tem. A cidade tem 80 mil habitantes, alguns lugares vocês vão encontrar que tem um pouco mais, um pouco menos, e ela tem um custo de vida muito mais baixo. Ela fica a só 4 horas da fronteira com o Brasil, então dá para você ir de ônibus, dá para fazer compra no Brasil e tudo mais. Para vocês terem uma noção, se vocês tiverem conhecidos que moram nas grandes cidades da Argentina, vocês podem comparar esse valor. Eu cheguei na cidade de Concepción del Uruguay, eu fui morar numa casa com garagem, 3 quartos, reformada há pouco tempo, com um pátio grande, e eu pago 18 mil pesos de aluguel. 18 mil pesos de aluguel no momento são aproximadamente 850 reais. Isso que são 3 quartos, então é só ratear esse valor para 3 pessoas, por exemplo, é um valor muito baixo. Tenho colegas morando em Concepción del Uruguay que pagam 7.500 pesos de aluguel. É um valor muito mais baixo do que as grandes cidades da Argentina e que obviamente vai te ajudar na questão econômica. E a cidade proporciona uma qualidade de vida muito boa, com respeito à educação, com respeito à saúde. O hospital é muito grande na cidade, a cidade é muito tranquila. Então é uma ótima opção para quem está pensando em fazer faculdade pública na Argentina, porque quer gastar pouco, quer ir para uma universidade de extrema qualidade. A faculdade é muito boa, sério. Não é que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas vale muito a pena a instituição, os professores, o custo de vida é muito baixo. E, obviamente, quem gosta de morar em cidade pequena. Lembrando, a cidade tem 80 mil habitantes. Hoje, ousaria dizer que uma pessoa com uns R$1.200 consegue viver tranquilamente na cidade de Concepción del Uruguay. Ousaria dizer que até um pouco menos, se a pessoa souber economizar bastante. Muita gente acaba se perguntando se tem como trabalhar nessa cidade também, como foi o vídeo extra da semana passada, com respeito a trabalhar e estudar. E sim, você consegue. Você tem que pensar que morar em cidades grandes, você vai ter mais oferta de trabalho, ou seja, mais trabalhos disponíveis. Mas você tem que entender também que tem mais pessoas procurando por trabalho nessas cidades. Então, meio que é proporcional à questão de trabalhos e procuras. Então, despreocupe-se com isso. Tem muita gente que vem me perguntar se tem academia para poder trabalhar como professor de educação física. Tem hospitais, tem clínicas, tem postos de saúde, tem. Despreocupem-se com isso se você precisar trabalhar. Se caso ficar alguma dúvida com respeito à Universidade Nacional de Entre Rios, deixa aqui embaixo que eu respondo aqui nos comentários. Ou se o assunto for pertinente, obviamente, por que não fazer mais um vídeo sobre ela e trazer mais detalhes sobre a Universidade Nacional de Entre Rios. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam e não percam o assunto da semana que vem, que é mais uma universidade.